Como é que vocês conversam e chegam num senso comum, assim, sobre esses seres aí de serem anjos, demônios? Queria que você desse um pouco, assim, um ponto de vista seu sobre isso. Bom, primeira coisa é que no meu programa eu sou apenas um entrevistador. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você concorda? Eu não concordo com ninguém. Eu estou lá, eu respeito a verdade que a pessoa está me falando. Respeito porque eu tenho que respeitar. Vamos falar da Bíblia, vai? Bíblia é uma palavra grega, que é vivlia. Vivlia, Bíblia, vivlia. Vivlia significa livros. Foram escritos livros, por isso é uma coletânea de livros que forma a Bíblia. Vivlia. Vivlia significa livros. Então, os evangelhos, por exemplo, foram escritos comprovadamente através de estudos de tempo, de coisa verdadeira. Começaram a escrever os evangelhos 70 anos depois da morte, vamos dizer, de Jesus. Porque Jesus, o Avatar, sei lá quem, como é que era o nome dele verdadeiro, Iesu, não sei o quê. Ele não falou nada, não escreveu nada, não deixou nada registrado. Nada, absolutamente. As pessoas foram contando. Cada um contando dentro do seu entendimento, dentro da sua conveniência. Né? O ser humano é danado, acabei de dizer. Os ET aí eles falam, pô, nós não vamos contatar esses caras aí, não. É tudo 171, esses caras, essa civilização. Mente, transforma, faz a sua conveniência. Então criou-se muito mito, né? Criou-se muito mito. E deve existir alguma história. Eu não estive lá, ou se eu estive, eu não lembro, eu não sei de nada, pô. Não sei, eu não lembro de vida passada, eu não lembro de absolutamente nada. Está difícil até entender a vida atual, imagina eu querer entender outras vidas, né? Então, mas deve ter acontecido alguma coisa, há uma inteligência inquestionável, uma inteligência, não estou dando nome, não estou dando forma, não estou dando nada. Você pode perceber que tudo é uma inteligência agindo, né? Então, a célula do nosso corpo, a natureza, isso é incrível. Alguma coisa criou isso, não foi de um grande pum cósmico. E mesmo que tenha sido um pum cósmico, o Big Bang, isso aqui, só pode explodir uma coisa que já existe. Então, houve uma explosão? Porra, então alguma coisa provocou essa explosão. Então, não pode dar origem numa coisa que já existia. Então, criou-se muita ilusão. Fala-se de anjo a conveniência, claro. Conveniência para o pecado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu vou te prometer o paraíso, então você acredita nisso, acredita naquilo. E vai assim, e vai se propagando essas coisas, e as pessoas vão acreditando, vão engolindo, e vão passando para outros como se fosse verdade. Não vivenciaram nada disso. Todos nós somos, de uma certa forma, hipócritas, porque não vivemos isso aqui e a gente fica passando para frente como verdade. Demônios, por quê? Porque seriam demônios esses seres aí. Também não está provado absolutamente nada que eles façam mal conosco. Tem um comentário, esse eu não posso deixar de falar. Talvez a Adri tenha sabido, tenha lembrado. Lembra de uma série que escreveram? Quem foi o orientador, inclusive, foi o Carlos Paz Wells, Extraterrestres Entre Nós, uma série que teve muitos anos atrás e que tinha 6 vídeos e as revistas. Então tinha simulação de ETs falando, assim, tal, mostra casos, filmes bonitos, assim, de discos voadores mesmo, né? E me chamou a atenção, verdade ou não interessa. Interessa que um dos ETs, quando questionado por que ele estava assim, era um greizão ali, tudo. Ele disse que eles vinham aqui para a Terra, isso eu não estou afirmando nada, estou falando da coleção, e que me chamou a atenção. Diz que eles vinham para a Terra porque eles tinham perdido alguma coisa muito importante que o ser humano tem: as emoções. As emoções. Olha que bonito isso aí. Então, quando você pensa assim, será que eles falaram isso, falaram assado? Você percebe todos os casos ufológicos, todos, você pode ler todos. Não tem nenhum que dá sorrisinho, não dá nenhum que faz nada, não dá nenhum que sente dó de você quando pretensamente mete agulha, faz amor com você, tira teu sangue, tira teu óvulo, tira o teu esperma, tudo isso aqui. Você pode estar gritando, pode estar fazendo o que bem entender, eles não estão nem aí. É os relatos que dizem, não sou eu. Então, são seres frios. Para eles não sabem o que é dor, eles não sabem o que é riso, amor, nem nada. Eles estão fazendo algum papel que a gente não sabe o que é, nós não vamos estar elucubrando. Então, são coisas, são questões de se pensar.
O ser humano tem uma coisa maravilhosa, que são as emoções. Já pensou se nós fôssemos frios? Essa eu acho que a única chance que nós temos de transformar esse mundo ainda é através de um negócio aí que todo mundo fala e ninguém pratica, porque ninguém sabe o que é o tal de amor incondicional. O que é amor incondicional? Sei lá. Amor não se explica, só se expressa. Amar sem condição nenhuma. Então, e olha que bacana, veja só a profundidade disso. Já pensou se esses seres estão atrás de uma coisa que perderam ao longo de éons, de milhares de anos? E onde eles vêm procurar? O ser humano. Que o ser humano ainda chora, o ser humano ainda briga, o ser humano, mesmo na sua parte ruim, o ser humano é uma demonstração de emoção. Então, isso que eles querem recuperar, vamos dizer assim. Mas é tudo no campo das elucubrações. Então, hoje nós temos que fazer, que nem aconteceu comigo, uma partezinha do que aconteceu comigo. Eu dei sorte, eu deitei de um jeito, acordei de outro. Não tem entrante, não tem nada, só a minha cabeça. A gente devia ter um negócio aqui na cabeça, onde a gente apertasse lá o delete e fazia um defrag, eu fazia o nosso HD mental mudar tudo para a gente começar do zero. Por que começar do zero? Porque tudo que a gente sabe é coisa de terceiros. O teu professor, a tua mãe, a tua tia, o teu avô, isso aqui vai passando para você e você vai passando para outros como se fosse a verdade. E a verdade de cada um é a verdade de cada um. Você só pode considerar como verdade, ainda sujeito a enganos, claro, aquilo que você sentiu, aquilo que você tocou, aquilo que você vivenciou, aquilo que você... seu. Então é isso. Começar por aí. O que você sabe sobre ufologia? Sobre luzinhas? Sobre procedência de tudo isso aqui? Nada. O que está escrito, o que foi publicado, o que testemunhas fizeram. Você tem prova disso? Não. Nenhuma. Só tem prova aquele que passou pela experiência. Eu tenho minhas experiências. Conheço pessoas que têm as suas experiências. Então, reitero, é real o fato, o fenômeno? É. Mas nós temos que discernir, colocar os pés no chão, limpar tudo que a gente sabe através de terceiros e vivenciar as nossas próprias experiências. A Adri aqui está falando dela, que ela ensinaram para ela ali, sei lá o que ela foi, está falando, o tempo do Claudeir, sei lá, nossos decanos, Arismares, tudo isso aqui, então, como se faz uma análise? Ricardo Varela, começa assim, joga o filtro assim, tal. Ela foi, vamos dizer, ela começou a aprender, ela tem que aprender em algum lugar. A partir daí, o que ela fez? Começou, acredito eu, né? Se eu tivesse, você me desmente depois. Aí ela mesma começou a fazer. Aprendi com o Ricardo. Agora eu vou fazer. Não vou ficar mais em cima do que o Varela pesquisou ou fez o filtro. Eu vou fazer meus filtros. As coisas que mandam para o meu site, para a UFO TV, eu vou analisar. Eu e mais algumas pessoas. Então aí é diferente. Aí ela pode defender, pode brigar, pode xingar, porque ela fez. Então é isso, nós temos que dar uma deletada naquilo que a gente sabe, nessas conversas, nesses blá, blá, blá que os outros contam para a gente e vivenciar nossas próprias experiências. Aí você pode brigar com quem você quiser. E aí você vivenciou aquilo e você pode defender com unhas e dentes. Lembrando sempre que você pode estar errado também, né? Tem que ter humildade, discernimento e assumir que às vezes você errou. Eu fiz isso. Quando mudou minha cabeça, quando eu acreditava em um monte de coisa, escrevi 5 livros, pô. 2 em inglês, tá aí, ó. Entendeu? Eu tirei de circulação 5 livros. Na época era R$70 mil de livros que eu parei. Por quê? Porque eles já não condiziam mais com o meu ponto de vista. Eu teria que refazê-los, tinha que cortar. Então é isso que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. A gente tem que assumir, mudar, transformar, querer. Isso aí não é filosofia, não. Isso aí é prática mesmo. Fazendo assim, nós vamos ter, como é que se diz? Ter a tranquilidade de você deitar de noite assim. Pô, hoje eu não elucubrei nada. Tudo que era de maionese, eu sei discernir tudo. O que eu aprendi hoje? O que eu vivenciei hoje? Eu ouvi alguma coisa, eu vivenciei isso? Não, então não é minha verdade. Sabe? É assim. A gente fazendo isso é difícil? Pô, nós estamos 60, 70 anos, 50, 20. Olha a tranqueira que a gente vem acumulando aí. Não é fácil fazer. Não temos um botãozinho aqui
vai fazer a formatação da nossa mente, é devagarzinho, mas primeiro você precisa querer. E precisa ter seriedade, precisa ter vontade. É isso aí. Falei demais, né? Desculpa. Que isso, cara. Imagina, que isso. Aqui você pode falar o que você quiser. Do mesmo jeito que eu perguntei pro Grego, eu gostaria que você respondesse a sua visão sobre isso. Da mesma forma que o Grego falou, eu também concordo com ele. A gente está tão cheio de informações que nos passaram, que veio de outros, que se a gente não der um passo por si próprio, a gente não avança. Ficar pensando pelo que os outros disseram é certo? É certo, a gente aprende de alguma forma. A gente não vai ficar desdizendo Einstein e outros tantos sem algum tipo de base. Mas também não precisa dizer que ele está falando a realidade completa de tudo, da vida. Que até ele pode estar errado. Eu não estou dizendo isso não, tá, gente? Mas ele pode estar. De repente vem aí um cientista que diz que não é bem assim. Contradiz, nem né? tudo que é jogado para cima cai, entendeu? Eu Sim. mesma já vi coisa subir e sempre não desceu mais. Acho que é por aí. Sim. E a questão do anjos ou diabos ou sei lá o que, a denominação que dão, eu vejo muito pela história nossa, né? Que também foi contada por alguém, só que nós temos as evidências da nossa antiguidade que a gente não entende. E acho que daí tem que se tirar algum tipo de parâmetro para a nossa efetiva história e daí, então, poder pensar o que aconteceu com a gente. Agora, eu concordo com o Grego. Algum tipo de mentalidade fez tudo isso. É impossível que aquela história do ovo e a galinha, quem nasceu primeiro, para mim, o ovo tem que ter sido antes. Porque ele nasceu, ele teve um desenvolvimento, e esse desenvolvimento criou alguma coisa. Mas alguém fez o ovo, né? A galinha vai e volta, vai e volta, vai Os e volta. dinossauros, pô. Os dinossauros eram de ovo, né? Então, primeiro veio o ovo. Então, assim, eu acho que da mesma forma o universo. Tá bom, foi um Big Bang. Então, haviam 2 corpos. Por que aconteceu isso? É uma coisa que a gente vai saber? Não sei nem se os astrônomos conseguem um dia chegar a isso. Sim. Agora, um entendimento, por exemplo, eu penso dessa forma, tá? De acordo com o que eu ando pesquisando há tantos anos, eu estou chegando à conclusão que nós coexistimos com esses seres. Por isso é que a gente os vê aqui, os vê no espaço, os vê em outros planetas. Eles estão aqui o tempo todo e estão lá também. Então, assim, não faz diferença para eles nós estarmos ou não estarmos. Talvez até seja um avanço para eles ter esse tipo de conexão conosco. Mas eu acho que não vale também, não. Por isso que eu acho que é difícil a gente chegar e dizer um ET vai estar aqui do meu lado dizendo muito prazer, eu sou o extraterrestre lá das Pleiades, ou de Órion, onde quer que seja, entendeu? Eu acho difícil que isso venha a acontecer. Mas pode ser que aconteça. Isso, para mim, é subjetivo. O que eu vejo, por exemplo, dos meus estudos, eu tento materializar a coisa, até para uma questão de entendimento nosso. Então, quando eu materializo o fenômeno, ou seja, consigo distinguir o fenômeno numa imagem, num som,
sei lá, numa vibração. A gente às vezes sente alguma coisa, sei lá, um insight, uma coisa que a gente tem que pode estar a ver com eles? Pode. Mas eu não posso dizer e afirmar isso. Eu acho que é por aí. Essa coisa dos anjos caídos e tudo, eu particularmente não penso dessa forma. Até porque nas minhas imagens eu tenho achado coisas materiais que descem e que podem ser comparadas com alguns dos nossos deuses, dos nossos mitos. Podem? Podem. Existe uma parecença, uma semelhança disso? Existe. Agora, se são ou não, eu não posso afirmar. Eu só posso dizer que tem uma referência. Mais nada. E segundo o que o Grego falou, né, a gente tem que acreditar naquilo que nos contaram. Ou seja, a gente tem que acreditar que aquele lá fora tem o espaço, que tem os astros, né? Tem coisas que a gente não vivenciou, principalmente a nossa geração, né? Nossa geração, se acabar as empresas, a gente não consegue sobreviver, né? A gente vai ter que aprender a se alimentar, a gente vai ter que aprender a plantar, se quiser comer carne, a matar o animal, enfim, tem que saber se virar, né? E não é o que acontece. Mas até pra gente não sair muito do que a gente, do que eu perguntei pro Grego, né? Sobre os livros sagrados, o que está escrito ali não está somente em um livro sagrado, né? Existe as mesmas coisas escritas em diferentes livros sagrados de diferentes localizações, né? E sobre esse lance aí dos anjos caídos, se são demônios, se são anjos, temos que levar em consideração que se essa história for realmente verdadeira, que nós, a raça humana, nós somos descendentes desses seres, né? Então, se eles caíram de algum lugar, sejam anjos ou demônios, ou a mistura de tudo e só mudaram, os seres humanos só mudaram o nome de acordo com o interesse pessoal, nós somos os descendentes, ou seja, nós somos os extraterrestres disso tudo, né? Eu creio nisso. Creio também assim, creio assim, ponho, né, na possibilidade disso ser verdade, e que a raça que morava aqui no planeta foi para debaixo da Terra. E talvez essa tecnologia que a gente vê hoje aí, objetos voadores, estejam dentro dos oceanos, dentro das profundezas do planeta, e nós ficamos na superfície, porque assim a gente conseguia sobreviver, porque a nossa espécie era feita dessa maneira. E quem sabe, né? Como é que você enxerga tudo isso, Gerson? Bom, Cleiton, é o seguinte, queria que você me permitisse ler um pequeno texto que eu tirei aqui de um... Fica à vontade. Falando aqui sobre a definição de anjo, e ao mesmo tempo minha participação vai ser rápida e eu vou finalizar com a indagação, muito rápido. Vamos lá. A pergunta é, então, o que é um anjo, né? Essa é uma pergunta que está sendo feita. E um anjo é um ser, uma substância que é um espírito puro. Os anjos têm intelecto e vontade e, portanto, exercem conhecimento e amor, mas não têm corpos, nem vivem de uma forma de vida incorporada, né? Cada anjo é essencialmente um centro de consciência sem corpo, mas precisamos qualificar isso e dizer que os anjos são conscientes de uma maneira muito diferente e muito além dos seres humanos, por não possuírem corpos, não veem, não têm paladar, não cheiram, não tocam, não ouvem, não imaginam ou recordam coisas sensoriais ou paixões sensoriais, pois essas atividades e paixões são obras de órgãos físicos e os anjos não têm órgãos físicos. Essa é a primeira colocação, vocês vão entender rapidamente onde eu quero chegar. Então vamos lá. Cada anjo é um ser totalmente único, que segundo as Escrituras é especialmente criado por Deus e dotado de poderes para conhecer, amar, agir e alegrar de uma maneira muito além da nossa forma de fazer essas coisas, né? Os anjos existem em uma ordem totalmente superior à realidade, que não é um ambiente físico e não é condicionado
por espaço, tempo ou limitações materiais. Vamos lá. Os aliens seriam supostos seres de outros mundos ou dimensões, ou ainda anjos ou demônios, ou anjos caídos oriundos de uma guerra entre o bem e o mal, e que de alguma forma pretendem buscar um fortalecimento na humanidade, como se estivesse trazendo uma nova ordem mundial de paz na Terra, através dessa referida união de povos, assim, porém com intenções predatórias. O que eu quis dizer com isso? Normalmente as pessoas que têm algum tipo de experiência, seja essa experiência abdução, por exemplo, ou relato, ou encontro com Grace, ou com algum tipo de ser, sempre vem, digamos, eu não queria usar esse termo narrativa, mas sempre dizem que os ETs, eles vêm na Terra para poder proteger, que eles não querem uma guerra, que é a união dos povos, que é a paz mundial, a paz soberana, né? Mas será que isso é verdade? Será que por trás disso tudo não teria realmente uma intenção predatória? Criar uma nova ordem, seria uma nova ordem talvez interestelar, mundial, interplanetária, não sei, meramente com intenções de dominação, até por conta daquilo que o Grego falou. Eles vêm aqui, se é que realmente existe, que vêm aqui buscar alguma coisa, eles vêm buscar o quê? A emoção. Eles não têm isso. Então, talvez, essa relação de anjos, demônios, aliens, elas estejam assim, intrinsecamente ligadas a esse tipo de intenção, quem sabe predatória, principalmente com relação a esses seres que não aparecem, que não falam, aparecem em situações muito peculiares, somente com algumas pessoas, e sempre deixa uma dúvida tremenda e gera uma espécie de apagão nas pessoas, nunca sabem o que aconteceu, por que aconteceu, deixam supostas marcas no corpo da pessoa, enfim, gera todo um clima de mistério o tempo todo. Então, eu acho, né, que isso pode ser algum tipo, se realmente existem os anjos e demônios, esse tipo de... esses aliens, né, essas intenções são intenções realmente predatórias. Bom, não sei se eu consegui ser claro, né, mas é o que eu penso. Não, é isso aí, Gerson. Falou tudo, é isso aí. Tem que falar a forma que você pensa, né? E é importante. É claro que a gente tá falando a opinião de cada um, não que isso Sim. seja... nem toda a verdade é 100% verdade, nem toda mentira é 100% mentira, né?